Senhores, o que nós estudaremos agora, né? Nós terminamos, então, nós já estudamos, inquérito policial, ação penal e prisão cautelar. Estudaremos agora um assunto bastante cobrado no concurso, chamado jurisdição e competência. Jurisdição e competência. Que trem é esse, jurisdição e competência? Tá? É aquela situação para você definir, tá? Para você definir quem é o juiz que vai julgar determinada pessoa. Por exemplo, eu pratiquei um crime, melhor, eu fiz uma carta caluniando alguém lá de Vilhena, né? E eu coloquei a carta aqui, eu fiz a carta aqui, coloquei no correio e mandei para um grupo de pessoas lá em Vilhena. Olha só, o crime, o meu processo vai ser processado, vai correr aqui ou em Vilhena? É esse assunto nosso. O sujeito foi baleado em Cuiabá, entrou no avião e morreu em São Paulo. E agora? O processo vai ser em Cuiabá ou São Paulo? Nós estudaremos, então, regras para definir a competência. Antes de estudarmos a competência, nós temos que falar o que é jurisdição. Jurisdição, 2 pontos, vamos lá? É o poder-dever. O que é jurisdição? É o poder-dever do Estado, é o poder-dever do Estado para aplicar o direito penal. É o poder-dever do Estado para aplicar o direito penal. Ok? Senhores, se eu furtar o colega, é ele que vai me punir ou é o Estado que vai me punir? É o Estado. Senhores, quem tem o poder de punir alguém é o Estado. Isso é jurisdição. Jurisdição é o poder que o Estado tem de punir alguém. Isso é jurisdição. Por isso que delegado não tem jurisdição. Por isso que o Ministério Público não tem jurisdição. Quem tem jurisdição é apenas o poder judiciário, porque quem que aplica, quem que dá sentença? Delegado dá sentença? Não. Ministério Público dá sentença? Não. É só o Poder Judiciário que dá sentença. Só o Poder Judiciário pode punir o sujeito. Pronto. Por que que fala? Então está aqui, poder exclusivo do Poder Judiciário, do Estado. O particular não pode exercer isso. Mas, Marciana, e no caso de crime de ação penal privada, nós estudamos, que é o particular que acusa. É verdade, eu pratico uma calúnia contra o colega, não é a promotora que vai me acusar, é ele. Mas o Estado não transferiu o poder de punir. O Estado transferiu o direito dele acusar. Tá bom? Senhores, por que que fala que é um dever? É como se o cidadão, como se as pessoas falassem para o Estado assim, você, então, impede de que eu puna o meu agressor, o criminoso? Sim, então você tem que fazer esse serviço para mim. Ora, o Estado também assume um dever, porque é um poder, porque é ele que tem essa legitimidade. É um dever, porque, bom, já que você não autoriza eu contratar umas pessoas para dar umas chibatadas, bater no cara, então você tem que prestar esse serviço. Daí fala que é um poder-dever para aplicar o direito penal. Por que aplicar o direito penal? Porque quem não está na Constituição Federal, nós não estudamos aqui que não há crime sem lei anterior que o defina. Tem que ter uma lei penal definindo. Tá certo? Muito bem. Competência. Competência. É a delimitação, ou definição, é a delimitação ou definição da matéria ou área de atuação dos tribunais
e juízes dos tribunais e juízes. Ok? Pessoal, veja bem. Quem tem jurisdição? O Estado. Quem tem jurisdição? O Poder Judiciário. Então, você tem 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. No direito penal, executivo e legislativo tem jurisdição? Não. O executivo tem? Não. Ah, mas então por que o legislativo mandou a Dilma embora, pedir para... Sim, mas aí não é direito penal, irmãozinho. Aí é crime de responsabilidade. É outra situação. No direito penal, quem tem o poder dever é só o Estado, que tem jurisdição. Agora, veja bem. Esse poder que o Poder Judiciário tem, né, essa legitimidade, essa jurisdição, ela tem que ser dividida entre os tribunais, pessoal. Porque, veja bem, ele é juiz de direito aqui em Cuiabá. Ele é juiz de direito lá em Santo Antônio. Pode o juiz de Santo Antônio falar assim, ó, e são amigos. Cara, é o seguinte, eu estou com pouco serviço aqui em Santo Antônio, eu vou fazer o seguinte, manda esses processos, manda aí 50 processos seu para cá, que eu vou decidir agora no dia 1º de maio, eu vou trabalhar no dia 1º de maio, eu decido e já mando tudo assinado para você. Senhores, os dois têm jurisdição, porque os dois têm poder, os dois têm jurisdição. Concorda ou não? Os dois têm poder. Agora, cada um vai exercer esse seu poder dentro do seu limite. Esse limite passa a ser o que denomina de competência. Por isso que, às vezes, o juiz é incompetente para julgar essa matéria. Ele está dizendo, o juiz não tinha na hora que dividiu ali, ele não tinha legitimidade, não tinha o poder. Ele tinha o poder, mas ele não poderia exercer aquele poder naquela localidade ou naquela matéria. Ele foi passar férias também lá na casa de um amigo que é juiz. Não, cara, eu vou te ajudar aqui, eu vou sentenciar junto com você. Não, você só pode ir lá na sua comarca, lá no seu município, lá na sua área de atuação. O juiz federal, ele é maior que o juiz estadual? Não. Ele tem a competência nos casos previstos na lei. Entendeu? No que tange ao Poder Judiciário, ele é dividido por instância. Você tem que ter uma noção disso aqui, né? Isso aqui é o que nós chamamos de primeira instância. Olha aí, ó. Juiz de direito, juiz federal, juiz de direito, juiz federal, juiz do trabalho, juiz auditor, juiz eleitoral. Essa galera aqui, ó, eles são da primeira instância e cada um vai atuar dentro da matéria. Isso aqui é matéria eleitoral, isso aqui é matéria militar, isso aqui é matéria trabalhista, isso aqui é matéria federal, isso aqui é matéria estadual. Por isso que você colocou, é a divisão, é a fixação da atuação dentro da matéria ou território ou localidade, tá certo? Esse pessoal aqui, ó, esses tribunais intermediários, são chamados, é o que constitui a segunda instância. Ó, o processo de fulano está na segunda instância da Justiça Federal. Ele está dizendo o seguinte, ó, está no TRF. Ó, o meu processo está na segunda instância da Justiça Estadual. Ele está dizendo que está aqui. Ah, o meu processo está na segunda instância da eleitoral. Está aqui. Acima, nós temos a instância, alguns falam a terceira, muito pouco usado, não é errado falar? Não, mas na verdade chama-se instância superior. O meu processo está na instância superior. Aí você vai perguntar para ele, mas no qual tribunal? Porque nós temos 4 tribunais de instância superior. Veja o S de superior, ó. Todo esse, ó, S, olha lá, ó. Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal do Trabalho, Superior Tribunal Militar e Superior Tribunal Eleitoral. São os tribunais superiores, chamados de tribunais superiores. Ó, tribunais superiores, né? Muito bem. Acima dos tribunais superiores, nós temos só um, que é a Suprema Corte, que é o Supremo Tribunal Federal. Pronto, senhores, está aqui o Poder Judiciário brasileiro, que a partir de agora nós trabalharemos para
descobrir, para definir as regras de quem vai ser processado aqui, 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 aqui e aqui. Ok? Conceito de competência, já falamos. Critérios para definir a competência. Critérios para definir a competência. Você chega e fala para o juiz assim: doutor, o senhor não pode sentenciar meu caso, porque o senhor é incompetente para esse caso. O juiz nem vai zangar com você. Né? Se você fala para uma pessoa aqui fora: você é incompetente para arrumar meu caso, você está dizendo que ele é ineficiente, que ele não presta, não é isso? Quando a gente fala o juiz é incompetente, nós estamos dizendo: você não tem atribuição para este caso, você não tem atribuição para este município, para esta matéria. Você pode ser o melhor do mundo, mas aqui você não tem atribuição, você é incompetente. Só que não se fala essa palavra atribuição, não fala para o Poder Judiciário. Fala para o Ministério Público e para a delegada. Você chega num promotor de Cáceres e fala assim: ó, você não tem competência para atuar em Cuiabá. Você não fala competência para promotor. Promotor não tem competência. Promotor tem atribuição. Na redação, se você for... Às vezes você troca, assim, ó, o juiz não tem atribuição para este caso. Não, o juiz não tem competência para esse caso. O Ministério Público não tem competência para esse caso. Não, o Ministério Público não tem atribuição para esse caso. Simples, porque competência, ela é a delimitação da jurisdição. E quem tem jurisdição é só o Poder Judiciário. Tá? Critérios para definir a competência, olha lá, competência material. Vou deixar aqui, porque eu vou usar, né, para cá. Os critérios. Pessoal, você acha que é assim, ó? O juiz olha para a minha cara, foi com a minha cara e falou: não, você vai ser processado em Cuiabá, você vai ser processado em Santo Antônio, você vai ser processado na Justiça Federal. É assim, pessoal? Não. Tem requisitos, tem critério. São vários critérios para definir a competência. Marciano, como é que eu vou saber se o réu vai ser processado aqui ou em tal lugar? Através dos critérios. Quem fixa os critérios? A lei. A lei que fixa os critérios. A Constituição Federal que fixa os critérios, ok? Muito bem. Primeiro critério é competência material. Competência material. Chamada incompetência razão da matéria. Competência material. Olha lá, ó. A competência material vai se desdobrar em, ó, competência material, tá? Em razão da matéria. Justiça comum, estadual ou federal. Matéria é da Justiça Federal. Ó, critério, em razão da matéria. Justiça Federal. Justiça, você pode copiar ali que eu vou só explicar aqui, ó. Justiça estadual. Aqui, ó, você vem para o quadro. Sujeito que pratica descaminho, vai no Paraguai, compra cigarro, né? Vai no Paraguai, compra eletrônicos, fora da cota, ele está praticando descaminho, está sonegando imposto. De quem é essa matéria? Justiça Federal. Ó, o cara que mandou droga para o exterior, praticou tráfico internacional. De quem é essa matéria? Da Justiça Federal. Ó, o cara que pratica tráfico aqui, interestadual, ou dentro da cidade, entre os estados, entre municípios, matéria da Justiça Estadual. Então, a competência em razão da matéria, que é aquele critério, vai competência da Justiça Federal, competência da Justiça Estadual. Ó, o que você está vendo? A Justiça Estadual é composta de juiz de direito na primeira instância e Tribunal de Justiça na segunda instância. Matéria estadual, matéria federal. Juiz federal na primeira instância e Tribunal Regional Federal na segunda instância. O Brasil tem 5 tribunais, cada estado tem um TJ.
O Distrito Federal também tem um TJ. Tá bom? Existe a matéria também, outra, matéria eleitoral. Isso aqui, ó, matéria eleitoral. A matéria eleitoral, evidentemente, ela vai cuidar dos crimes eleitorais. Você pode até colocar aqui, ó, crime eleitoral, matéria eleitoral, justiça eleitoral. Tem competência para crimes eleitorais. Como assim? Ó? Época da eleição, candidata a vereador, eu compro o voto para ela. Eu pratiquei um crime eleitoral. Vou ser julgado na justiça comum estadual? Não. Na federal? Não. Na justiça eleitoral. Justiça militar, outra matéria. Ó, matéria, justiça militar. Tá? Aqui, ó, esse povo aqui é a justiça militar. Ó, justiça eleitoral, justiça militar. Justiça eleitoral, justiça militar. Tá? A justiça militar, deixa eu ver se eu dividi para você aqui. Não dividi. Para que presta a justiça militar? Para julgar os crimes militares. E que é crime militar? Aquele previsto no CPM, Código Penal Militar. Ok? Você quer ver? Eu sou policial militar. Ela é minha comandante. Marciano, pega essa viatura, vai lá no Pedra 90. Eu não vou e quero ver quem vai fazer eu ir. Não é isso? Eu estou praticando um crime militar. Eu vou ser processado na Justiça Eleitoral? Não é matéria eleitoral. Eu vou ser processado na Justiça Federal? Não é matéria federal. E eu vou ser processado na Justiça Militar. Agora, você só tem que prestar atenção ao seguinte. Ó. Nós temos dois tipos de justiça militar, tá? Nós temos dois tipos de justiça militar. Não sei como é que você vai colocar aí no seu caderno. Nós temos Justiça Militar da União. Detona na prova. Justiça Militar da União. E nós temos Justiça Militar dos Estados. Olha aí, ó. Justiça Militar da União e Justiça Militar dos Estados. A Justiça Militar da União vai julgar, vai processar os militares federais. Exército, Marinha e Aeronáutica. Eu sou soldado do Exército. Marciano, pega isso, faz ali. Não vou fazer. Ou então pratico uma deserção. Eu vou ser julgado na Justiça Militar Estadual. Falso. Se eu sou do Exército, o Exército pertence à União. Se eu sou da Marinha, a Marinha pertence à União. Eu sou da Aeronáutica, a Aeronáutica pertence à União. Justiça Militar da União. Ok? Então, cuidado. A Justiça Militar da União é responsável para julgar os militares das forças federais e estaduais. Não, cara. Dos estados, nós temos a Justiça Militar, que vai julgar PM e Corpo de Bombeiro Militar. Olha aí. Ó. A Justiça Militar Estadual, todo estado tem. Tá? O Distrito Federal também. Julga policial militar e Corpo de Bombeiro Militar. A Justiça Militar da União julga membros do Exército, Marinha e Aeronáutica, mais os civis. Vem cair na prova que nem água. Mais os civis. Você quer ver? Senhores, eu sou civil. Eu não gosto do Exército, por exemplo. Está passando um comboio do Exército, um veículo do Exército. Eu pego uma pedra, jogo e quebro, danifico a viatura do Exército. Mas eu não sou militar, estou livre do processo negativo, porque você praticou um crime militar, um crime contra uma instituição militar do Estado ou da União? Da União, porque você quebrou um carro do Exército, né? Outro exemplo, eu entro no quartel, no quartel tem um local onde guarda a munição, chamado paiol.
paiol onde guarda a munição. Entendeu? Eu entro, furto munição do Exército. Eu pratiquei um crime contra uma instituição da União, instituição militar. Assim, Marinha Aeronáutica. Beleza. Eu, civil, vou ser julgado na Justiça Militar da União, porque a Justiça Militar da União julga, além dos militares, os civis. Agora vai. Justiça Militar dos Estados só julga PM e só julga Corpo de Bombeiro. Não pode julgar civil. Ah, é? Tá. Eu, agora, não gosto da Polícia Militar. Passou, joguei uma pedra. Quebrei a viatura da polícia. Pratiquei um crime de dano, não pratiquei? Vou ser julgado na Justiça Militar do Estado? Não. Porque a Constituição Federal não autorizou a Justiça Militar dos Estados a julgar civil. Neste caso, eu vou ficar impune. Eba, negativo, irmãozinho. Você vai ser julgado na Justiça Estadual e não na Justiça Militar. E aí, para fechar, esse ramo aqui, ó, chamado STM, Superior Tribunal Militar, e esse JA, significa Juiz Auditor, esse povo só julga os militares da União, mais os civis. Esses caras aqui não é, esse ramo da Justiça Militar não é o estadual, esse é o da União. O estadual vai estar aqui dentro, ó. Mato Grosso, por exemplo, tem uma vara que só julga, tem uma vara aqui em Cuiabá. Ó, o policial lá de São Félix que praticou um crime militar, ele vai ser julgado aqui em Cuiabá. Tem uma vara específica só para julgar os PMs e os bombeiros. Vai a julgamento, agora vocês vão ver daqui um dia, vai estar na mídia lá um julgamento do cara que matou, ele estava fazendo, entrou ali eu acho que foi na Getúlio Vargas, tinha uma casa de câmbio, ele entrou com o colega dele, depois ele, o assaltante entrou, ele atirou, matou a menina e matou o colega. Entendeu? Vai ser julgado agora, está marcado para o dia 9 de junho, pode ser adiantado um pouquinho, pedir para ele vai a julgamento. Na Justiça Militar Estadual. Entendeu? Por homicídio culposo, vai ser absolvido, vai ser absolvido. O Ministério Público já está pedindo a absolvição dele. Oi? Aqui, irmãozinho, Justiça Militar dos Estados. Ah, sim, mas aqui... Ah, entendi. É porque essa Justiça Estadual aqui é a comum, irmão. Chama Justiça Estadual Comum, Justiça Federal Comum. Entendi o que você está dizendo. Não, ela é... ela tem a parte comum... Entendi. Ela vai ter a parte comum e a especial. Isso. Não, é porque o militar, eu tenho militar da União e militar do Estado. Por que eu coloquei ela aqui? Porque nós estamos falando de matéria. Matéria comum, matéria eleitoral, matéria militar. Mas você está certo. O militar estadual, a Justiça Militar Estadual, está dentro da Justiça Militar. E aí lá dentro vai fazer uma divisão de tarefa. Tá? Agora vem os detalhes. O senhor vai fazer um intervalo, é isso? Fazer um intervalo, tá? Clique like.